Fala pessoal, continuando aqui com a nossa série de vídeos aqui, eu nem fiz uma série, mas se você olhar os meus últimos vídeos, eu vou ter exatamente isso, que é uma série de vídeos de coisas que todo programador deveria saber, pelo menos um pouquinho, tá, no caso. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente de comandos Unix, beleza? Que são comandos para você utilizar aqui no seu terminal, para você navegar, para você criar arquivos, para você saber onde você está, para você saber para onde você vai aqui. Então são vários comandinhos básicos para você se mover pelo terminal. Tem comandos aqui de navegação, tem comandos de manipular arquivos e diretórios, que é copiar, criar arquivos de diretórios, tudo pelo terminal. Eu tenho alguns operadores aqui também que são importantes, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho também algumas coisas sobre como trabalhar com background e foreground no terminal, aqui no caso. E alguns outros comandos que eu acho importante que você talvez saiba um pouco, assim, apenas o que eles fazem aqui, beleza? Se você utiliza o macOS, no caso aqui, e quiser deixar o seu terminal exatamente como esse terminal que você vai ver ao longo do tutorial todo, eu tenho um tutorial para isso, eu vou deixar o link desse GIST inteiro aí para você, então tem o link desse tutorial aqui. Se você utiliza o Windows, você vai precisar do WSL2, porque isso são comandos Unix, então você vai conseguir utilizar esses comandos tanto no Linux quanto no Mac, mas no Windows você vai precisar do WSL2 para colocar alguma distro Linux dentro do seu Windows. Então eu tenho aqui dois tutoriais, um para ativar o WSL2 e um para você configurar o seu terminal também e deixar ele dessa maneira, beleza? Outra coisa também, você já deve ter costume de utilizar Graphical User Interface, que são as janelas aqui, os botões que você pode clicar neles aqui. Nesse tutorial a gente vai focar especificamente em Command Line Interface, ou seja, tudo que tiver dentro do terminal. Isso pode ser o terminal solto do seu sistema, quanto o terminal dentro de um editor de textos ou IDE, como o PyCharm, por exemplo, ou como o Visual Studio Code, que é aquele terminal que tem lá dentro, beleza? Dito isso, a gente já pode começar. Então a gente vai começar com os comandos mais básicos possíveis. E um dos primeiros comandos que você vai ver quando você for utilizar seguir vários tutoriais Unix-like aqui, né, que seria para Linux ou para Mac, você vai ver o comando sudo. O comando sudo, ele simplesmente eleva os privilégios do seu usuário, tá? Então no Ubuntu, a gente tem muito costume de fazer assim, ó, deixa eu dar um Ctrl L para limpar o terminal, tá? Se você fizer alguma coisa e der um Ctrl L, você limpa o terminal aqui. Ou então você pode digitar clear também, limpa o terminal, tá? Esse sudo que a gente utiliza tanto assim no Ubuntu, por exemplo, é aquele sudo apt update. Quando você digita sudo apt update ou qualquer outro comando que você precise de privilégios administrativos para executar, você vai ser requerido que você digite a senha do seu usuário aqui, tá? E se o seu usuário tiver a permissão no sudoers, eu já falei sobre esses sudoers aqui nesse canal, você pode pesquisar por vídeos aí no meu canal, só digita nos meus vídeos lá, digita sudoers, e aí eu explico tudo certinho sobre o que é esse sudoers. Mas se o seu usuário tiver no sudoers e você digitar a sua senha corretamente, você vai ver que ele vai tentar executar o comando que você pediu. E aqui eu não digitei a minha senha corretamente. Agora foi. Não, mentira, não foi. 3 vezes incorretamente eu digitei o password aqui. Mas se você digitar a sua senha corretamente, ele vai executar aqui o comando que você pediu com privilégios administrativos, beleza? Sudo significa substitute user do, ou seja, usuário substituto faça alguma coisa. Esse usuário substituto, muita gente costuma chamar isso de super usuário, super user, beleza? Por isso o su aqui, mas muita gente também não gosta que você fale super user aqui, porque é substitute user do. Mas é irrelevante, isso aqui é só para elevar os privilégios do seu usuário, caso ele tenha permissão. E aí, assim que você eleva os privilégios do seu usuário, você consegue executar coisas com privilégios administrativos, tá? É uma camada de segurança aqui no seu Linux. Ctrl L de novo, limpa o terminal. A partir de agora, então, a gente vai começar a falar de navegação, ou seja, na onde que eu tô, quais são os arquivos que estão nessa pasta,
como que eu mudo, como que eu vou para alguma outra pasta, qual que é a árvore de diretórios que eu tô vendo, como que eu leio dados de um arquivo aqui no caso, como que eu conto linhas, palavras e caracteres dentro de um arquivo aqui. Beleza? Então, essa aqui, na minha concepção, é uma das partes mais importantes desse tutorial, porque é aqui que você vai saber se locomover dentro do terminal. Juntamente com essa parte, assim que você aprender essa, a gente também vai falar de como manipular, ou seja, criar arquivos e diretórios e copiar arquivos e diretórios de um lado para o outro aqui. Na parte de navegação que a gente tem aqui, a gente tem vários comandos, que são comandos para a gente saber qual caminho que a gente está, comandos para a gente listar arquivos e diretórios no local onde a gente está e comandos para a gente sair do local onde a gente está e ir para outros locais, tá? Além disso, a gente tem alguns outros comandos que eu acho que são interessantes para a gente dar uma olhada aqui depois, tá? Então, a primeira coisa, se você abrir o seu terminal, onde que esse terminal abriu? Em qual pasta que ele abriu? Não sei. Eu posso utilizar esse primeiro comando que é o pwd, ou seja, Print Working Directory, ou seja, mostra o caminho do diretório atual que eu estou. Se eu digito então pwd, eu sei que eu estou na pasta /users /Luiz Otávio, tá, no caso. Isso aqui é um Mac, então nesse Mac aqui no caso, você vai ver um pouquinho diferente de como você veria no Linux, tá? No Linux geralmente costuma ser /home o nome do seu usuário, por exemplo, Luiz Otávio aqui no caso, tá? Luiz Otávio. Esse é o local home que eu tô, tá? Se você estiver no WSL2, geralmente ele monta num mount point, tá? Então /mount, sei lá, C2 pontos, /users ou /home, alguma coisa assim, tá? No caso. Mas isso depende do sistema que você tiver. Aqui, a maioria deles vai montar na sua home, na pasta do seu usuário, beleza? No Windows ele vai fazer isso, ele vai montar o WSL2 na pasta do seu usuário Windows mesmo, tá? Não é o seu usuário do sistema, da distro que você estiver utilizando. Eu já falei sobre isso aqui, lá naqueles tutoriais do começo aqui, eu falo sobre isso aqui, tá? No caso, que ele monta num lugar um pouco assim, estranho para quem tá acostumado com o Linux ou o Unix, por exemplo, mas dá para você saber, só você entrar e digitar pwd e aí você vai saber em qual caminho você tá aqui no seu diretório atual, tá? Sabendo disso, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, listar as coisas desse diretório ou eu posso utilizar cd para mudar esse diretório, para sair e ir para outro diretório qualquer, tá? Então vamos entender primeiro esse listar aqui, para a gente listar coisas aqui. Então, para eu listar arquivos e diretórios que estão dentro desse caminho que eu estou aqui, que é o /users /Luiz Otávio, eu dou um ls aqui no caso. Então ls de lista, ele vai listar as coisas que estão nesse diretório seu aqui. Deixa eu deixar isso aqui no cantinho aqui, beleza? Então aqui, ó, você tá vendo que tem applications, downloads, music, tem várias coisas aqui, ó. Que é exatamente o que eu tenho se eu abrisse, por exemplo, o Explorer ou o Dolphin no KDE, por exemplo, ou o Nautilus, ou no caso aqui o Finder no Mac, qualquer janela que eu abrir que eu vou ver exatamente as mesmas coisas. Não precisamente as mesmas coisas aqui no Mac, porque o Mac ele muda um pouquinho o nome das coisas. Então se você observar, eu tenho Application, beleza, Creative Cloud, beleza, aí aqui já vem Documentos, que tá traduzido, aqui tá Documents, beleza? Eu tenho Downloads, aqui tá Downloads, eu tenho Filmes e aqui tá Movies, tá vendo? Ele traduz as coisas, ó. Eu tenho Desktop aqui, no Mac eu tenho Mesa aqui, então pode ser que o seu sistema de interface de usuário faça a tradução das coisas aqui, mas é basicamente isso. Se você conseguir observar aqui o que é cada coisa aqui no seu sistema, é basicamente isso aqui, ó. No caso de desktop, o macOS traduziu para mesa, que em alguns sistemas é traduzido também para área de trabalho. Então é meio confuso, mas é assim que funciona, tá? No caso. Beleza. Eu tô vendo aqui então os arquivos reais, as pastas reais que estão no sistema.
Mas e se eu quisesse ver, por exemplo, sei lá, de quem que é essas pastas, quem que é o usuário dono dessa pasta, quais são as permissões dessas pastas aqui, qual que é o tamanho do arquivo, caso for um arquivo aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer ls-l, e eu deixei anotado aqui para você, tá? Então aqui, ó, tá anotado aqui, o "-l", lista em formato longo. Se você observar isso aqui, ó, essa lista aqui, ela é uma lista que mostra várias coisas, tá? Então ela mostra, por exemplo, as permissões do seu usuário, ela mostra o número de links que tem para esse determinado diretório aqui, por exemplo, o nome do usuário que é dono dessa pasta, o nome do grupo também que pode utilizar essa pasta, o tamanho em bytes aqui do arquivo, a data da última atualização e o nome da pasta ou do arquivo que você estiver utilizando aqui, beleza? Então é basicamente isso aqui para a gente observar dentro do ls com o formato longo, que é o "-l" aqui, tá? Essa partezinha aqui, que é a parte de permissões, e essas duas aqui, ó, que é a parte de usuário e a parte de grupo, que são, na minha concepção, as partes mais importantes que você pode querer observar aqui, que são as permissões, quem pode manipular essa pasta aqui e qual que é o dono, proprietário dessa pasta aqui e qual que é o grupo também que pode manipular essa pasta, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque isso aqui daria um vídeo enorme sobre isso. Inclusive, falando em vídeo, eu já tenho vídeos falando sobre isso. Então, se você quiser ir lá no meu canal e pesquisar por usuários e permissões no Linux, você vai ver que eu já expliquei isso aqui no meu canal, tá? Então, você vai entender tudo isso aqui, isso e isso aqui. Então, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Então, voltando aqui, a gente parou na parte longa, tá? Uma outra coisa também que é muito comum é a gente também querer ver as entradas que começam com ponto, tá? No Unix, toda entrada que começa com ponto, né? Todo diretório ou arquivo que tem o nome que começa com ponto, isso é um arquivo oculto. Beleza? Então, se você quiser ver esses arquivos ocultos, você vai ver que existe muito mais coisa do que isso aqui dentro dessa pasta. Se eu der um ls-l para listar no formato longo e "-a para mostrar os arquivos ocultos, você vai ver que tem muito mais coisa aqui dentro dessa pasta, ó, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui. E você poderia também, se você quisesse fazer isso na interface. Se eu abrir aqui, ó, esse comando open é só para Mac, se eu não me engano, tá? Eu não sei se funciona em outros sistemas. No Windows, você pode utilizar explorer.exe, no caso. Mas se você observar, é a mesma coisa, como se eu colocasse aqui todos os arquivos ocultos aqui, ó. E aí eu tenho exatamente a mesma coisa aqui, ó. Não tá na mesma ordem, mas olha lá, ó, o diretório, o .cache, tá aqui, ó, oculto, .config, tá ali também oculto, ó. Então, deixa eu voltar ali. Tá ali oculto, Docker, tá aqui. Então, são arquivos ocultos, beleza? Que começam com ponto aqui, beleza? Você pode também, se você quiser, utilizar o seguinte, deixa eu voltar isso aqui como estava e organizar isso aqui de novo. Você pode também fazer da seguinte maneira, tá vendo que eu digitei ls-l e "-a, no caso? Eu posso fazer isso com atalho, ls-la, tá, no caso. E aí você vai ver que eu vejo exatamente a mesma coisa ali. Eu não sei, eu digitei ls-la, tá? Então, se você vai colocar no ls vários atributos, você pode colocar todos na sequência. Por exemplo, tem um outro que eu coloquei ali, ó, que é o h. O h com sufixo l de tamanho para facilitar a leitura. Eu não sei por que eu escrevi isso aqui, mas, por exemplo, se você tiver alguma coisa que mostra tamanho, aqui você tá vendo tamanho em bytes, né, no caso. Mas suponha que eu queira ver esse arquivo aqui num formato fácil de ler, por exemplo, em kbytes ou em gigabytes, ou enfim, de qualquer tamanho que eu quiser, eu posso colocar ls-la. Eu vou deixar o A ali só para ver esse arquivo aqui, ó. Inclusive, eu posso listar somente ele, se eu quiser. Se eu colocar .zsh
underline history, aqui no caso, você vai ver somente aquele diretório ali, aquele arquivo ali, né? Esse aqui é um arquivo, tá? E aí a diferença para você saber se é um diretório ou arquivo é só você olhar esse D. Ele tem um Dzinho aqui no começo, ó, ele é um diretório, é só você seguir, ele é um diretório. Se ele não tem esse Dzinho no começo, ele é um arquivo, ó. Isso aqui, ó, eu nem tô vendo o que é, mas é um arquivo, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? É um arquivo, beleza? Mas se eu utilizar o H, eu vou mudar isso aqui para um formato mais interessante de ler. Então, ls-LAH, no caso, e aí eu colocar um ponto .zsh underline history, você vai ver que lá agora ele mostra 94K. É um modo mais fácil pra gente ler, tá? E ele vai mudar isso aqui, vai mostrar giga, vai mostrar mega, enfim, depende do tamanho do arquivo aqui. Então isso é interessante, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer é querer ver os atributos estendidos aqui no caso, que seria com esse arroba aqui, tá? Então o Mac utiliza bastante atributos estendidos aqui. Eu não sei se muitos Linux utilizam, mas você pode colocar um arroba também. E aí olhar aqui, .zsh, underline, history, né, que eu tava olhando. E aí você vai ver os atributos estendidos que não tem nesse aqui. Mas vamos olhar todos sem o arquivo aqui no caso. Aí se eu executar, ó, você vai ver que o que tiver atributo estendido, ele mostra aqui, ó, tá vendo? E é isso aqui, esses atributos estendidos são usados pelo sistema para fazer alguma coisa. Então depende do sistema e depende do atributo também que tiver aqui, mas isso é muito raro de eu verificar. O que eu vou verificar é ls-lah, eu acho que é o melhor comando para você digitar. Você pode omitir o A, caso você não queira ver arquivos ocultos aqui, beleza? Então é basicamente isso aqui que a gente tem para listar os diretórios aqui, tá? Uma outra coisa que você pode ver eu fazer muito aqui é tentar reexecutar comandos que eu já executei. Para isso eu posso digitar a setinha para cima, ó. Setinha para cima, ele vai salvando todos esses comandos que eu já digitei aqui, ó, numa lista aqui, ó, e aí você não precisa ficar digitando isso toda hora. Isso é muito comum se eu digito alguma coisa e eu quero redigitar, por exemplo, digitei ls. Agora eu quero voltar lá naquele history lá, ó, que foi esse primeiro que eu digitei. Eu posso utilizar a setinha para cima ou para baixo para navegar nos comandos que eu já digitei anteriormente, beleza? Então a gente viu aqui, ó, do ls, o "-a", "-l", "-h" e "-arroba", que é muito pouco utilizado, então você pode até eliminar isso aqui. Agora vamos partir para mudar o diretório. Eu quero ir para um outro diretório. Como é que eu faço para sair desse diretório que eu tô aqui, que é o pwd, que a gente já viu anteriormente, e ir para outro diretório qualquer? Então eu posso ir para diretório acima, diretório abaixo, eu posso ir para um caminho específico. A gente vai olhar isso tudo aqui com o comando cd, que é o change directory aqui. Agora, pessoal, uma coisa interessante é a gente sair desse diretório, né? Porque a gente não vai querer ficar sempre nesse diretório, né? E para isso a gente tem esse outro comando que é o change directory aqui, beleza? Esse change directory, ele é o seguinte, você vai digitar cd e o caminho para onde você quer ir, beleza? E com o caminho, você pode digitar tanto o caminho completo, e o caminho completo começa da barra, no caso aqui, em qualquer Unix. Então barra, por exemplo, suponha que eu queira vir aqui nesse desktop, aqui, nesse diretório desktop. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Se eu der um pwd, quer dizer que eu tô na pasta users Luiz Otávio. Se eu der um ls, eu vejo que dentro da pasta users Luiz Otávio, eu tenho a pasta desktop. Isso quer dizer que no total, esse caminho inteiro é /users, /Luiz Otávio, /desktop, beleza? Esse é o caminho completo, ou o que a gente chama de caminho absoluto para essa pasta aqui, beleza? Se eu quiser acessar essa pasta, simplesmente digito cd aqui no caso antes, tá? Então você releva essa partezinha aqui no final, ó, que tá aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha, releva ela, porque isso aqui, ó, você tá vendo que ele tá cinza. Isso aqui eu expliquei como fazer nesses tutoriais aqui anteriormente, ó, nesses dois tutoriais, tanto para macOS quanto para Windows. E esses tutoriais também, qualquer um deles vai funcionar também no Linux, que você escolher para utilizar, tá? Então se eu digitar cd /users /Luiz Otávio /desktop, quer dizer que eu quero
fazer um change directory, ou seja, eu quero mudar o meu diretório para /users, /luizotavio, /desktop, aqui no caso. E aí você vê que aqui, ó, nesse local aqui, ó, ele me mostra em qual diretório que eu estou aqui. E aí, ó, se você observar, ele tá mostrando um til /desktop. Já já a gente fala sobre esse til aqui, mas se dependendo do terminal que você estiver utilizando, por exemplo, no Bash, pode ser que você tenha aqui, assim, users /luizotavio /desktop. Isso te indicando em qual diretório que você está, beleza? Não pode ser que isso aqui esteja mostrando alguma coisa assim, tá? Uma outra coisa que a gente não falou ainda é como entender isso aqui. Esse terminal, ele tá um pouco diferente, tá? Porque eu tô utilizando o ZSH, muito customizado, como eu falei nesses outros tutoriais aqui em cima, volto a repetir. Mas pode ser que você veja alguma coisa desse jeito aqui, ó, nesse formato aqui em cima, tá, no caso, ó. E esse formato aqui tá super estourado aqui, porque eu tô com muito zoom, mas só pra você ver, ó. Eu tenho Luiz Otávio, e aí o Luiz Otávio tá indicando que isso é o meu usuário, @. Isso aqui é para dividir o meu usuário da próxima coisa que vem aqui. Então a próxima coisa que vem aqui é o nome do host, aqui no caso, então macOS-M1-LO, que é o nome desse computador aqui. E aí, til /desktop. Ou seja, depois dos 2 pontos é o caminho onde você está, beleza? Então, seu usuário, seu computador e o caminho onde você está, beleza? Pode ser que o seu terminal mostre isso aqui mesmo, tá? Então isso pode acontecer também, tá? Aqui para mim eu já customizei, então eu não gosto de ficar vendo, eu sei qual que é o meu usuário e eu sei qual que é o hostname, então eu gosto de ver somente o diretório onde eu estou aqui, beleza? Mas você também, e é por isso que eu tirei essas coisas daqui, você também pode utilizar alguns comandos que eu deixei aqui embaixo, que são, por exemplo, who am I, que mostra quem que é o seu diretório, quem que é o seu usuário, ó, who am I, meu usuário é Luiz Otávio, e hostname, que mostra o nome do computador. E aí tem um ponto local aqui no Mac, o Mac releva um pouquinho, que ele é um pouquinho diferente dos outros sistemas, mas ó, esse é o hostname que você viu aqui em cima, ó, macOS M1-LO, e esse é o meu usuário, que é o comando who am I e hostname, para eu saber. Depois a gente volta nesses outros comandos aqui, beleza? Agora, voltando no nosso Change Directory, a gente já viu como acessar por caminho absoluto um diretório, beleza? Então você vai começar da barra, vai indo até você acessar o diretório que você quer. Mas pode ser que pode ser não, né? Na maioria dos casos, eu vou navegar utilizando caminhos relativos. Então, por exemplo, baseado onde eu estou neste momento, que é o PWD aqui, ó. PWD, eu estou em /users, /luizotavio, /desktop. Para onde que eu quero ir e como que eu faço para fazer isso? Então, ó, se você observar um negócio aqui, ó, eu já deixei isso escrito aqui, ó, sobre os pontos. Vamos começar com esses pontos aqui, ó. Se você quiser voltar um diretório, por exemplo, eliminar esse desktop aqui, ou seja, voltar para esse diretório aqui, ó, que é o /home, /Luiz Otávio, você pode utilizar 2 pontos, tá? Então, cd 2 pontos, quer dizer que, olha o meu PWD agora, ficou /users, /Luiz Otávio. Isso significa que se eu der um ls, eu não estou mais na pasta desktop, eu estou na pasta /users, /Luiz Otávio. E se eu voltar lá, ó, cd desktop, e aí, interessante, né? Eu te falei do caminho relativo e agora a gente vai ver eu acessar isso aqui por caminho relativo. Você vê que eu estou na pasta /users, /Luiz Otávio. E dessa pasta, eu posso acessar qualquer uma dessas pastas ou arquivos que estiverem aqui, utilizando o caminho relativo. O caminho relativo significa que eu não preciso adicionar esse trecho aqui, ó, no caso. Ó. Eu não preciso adicionar /users, /Luiz Otávio, porque eu já estou aqui. Então, se eu digitar cd desktop, ó, ele vai acessar o desktop novamente, ó. Então, PWD, eu estou dentro do desktop. Se eu der um ls aqui, ó, você vai ver tudo o que está dentro aqui do desktop, inclusive esses vídeos que eu estou gravando. Ó. Eu já gravei um vídeo de navegação, foi esse aqui. Gravei um vídeo sobre ls,
que foi esse aqui, e agora eu estou gravando este vídeo aqui, beleza? Se você quiser acessar a pasta atual, por exemplo, ao invés de 2 pontos significa a pasta acima. Então eu volto uma pasta, né, no caso. Agora, 1 ponto significa a pasta atual que eu estou, tá? Então esse ponto significa a pasta que você está. Se eu der um ls ponto, significa a mesma coisa de ls sem nada, que é o ls na pasta em que eu estou. Mas isso pode ser visto, por exemplo, se eu digitar open espaço ponto, quer dizer que eu quero abrir a pasta atual, a pasta em que eu estou. Então se eu der um ls, no caso aqui, você vai ver os arquivos. Olha lá, esse navega tá aqui, ó, esse 2 tá aqui, esse arquivo que eu tô gravando aqui agora tá aqui, e assim por diante. Beleza? Então o ponto significa a pasta atual, e aí você pode fazer algumas coisas assim, ponto para voltar uma pasta, você pode utilizar ponto para voltar 2 pastas. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Então agora eu tô no desktop, então pwd. Se eu quiser voltar para essa pasta aqui, ó, users no caso, então eu preciso subir uma pasta, que é voltar, uma pasta, voltar mais uma pasta e cair nessa aqui. Para eu fazer isso, eu posso dar um cd, barra, e aí eu volto 2 pastas. Se eu quisesse voltar mais, beleza? Mas eu quero só 2 aqui. Então se eu olhar aqui agora, ó, pwd, você vai ver que eu tô na pasta users aqui, beleza? E se eu quiser voltar lá onde eu estava, eu posso utilizar um comando que é o seguinte, ó. Esse menos aqui, ó, volta para o diretório que você estava antes. Então, por exemplo, se eu estava num diretório e aí eu mudei de diretório e falei, eu quero voltar lá onde eu estava antes, eu posso digitar cd menos aqui no caso e eu volto exatamente onde eu estava antes de ir para aquele diretório. Então, ó, só para você ver novamente, ó, aqui eu estou no pwd, que é o users Luiz Otávio desktop, que é o meu desktop aqui. E aí se eu fizer um cd barra eu vou lá para users, né, no caso, ó. Se eu der um pwd, você vê que eu estou em barra users, que é a pasta barra users. Mas eu quero voltar lá no desktop rapidamente, então cd ponto. Eu poderia digitar tudo, mas cd menos aqui, ele faz isso mais rapidamente para mim e eu volto lá para a pasta que eu estava, que é a pasta de desktop, beleza? E aí falando aqui também, uma coisa que eu pulei aqui, ó, uma coisa que eu não falei, na verdade, foi o barra, né? O barra separa os diretórios. Então, você já deve ter percebido isso, que quando eu dou um pwd, eu tenho barra users, barra Luiz Otávio, barra desktop. Esse barra simplesmente separa os diretórios. Então, é só isso que isso faz. Agora, uma outra coisa foi o til, que a gente vê aqui no comecinho, né? Esse til significa a home do seu usuário. Todo usuário, quando ele loga no sistema, ele tem uma pasta home, que é a pasta dele, a pasta onde está o desktop, onde está os documentos, onde está tudo dele. Esse til aqui significa sua home. Então você pode utilizar esse til como caminho. Então se eu colocar cd til, eu vou para minha home, que é barra users, barra Luiz Otávio. Se eu resetar o terminal, você vai ver que eu caio exatamente nessa pasta aqui, ó, barra users, barra Luiz Otávio, que é a minha home. Beleza? Mas eu posso querer também acessar alguma coisa. Uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, eu quero acessar aquele arquivo, ó, que chama ZSH, então ZSHRC. Ó, tô dando um ls e eu vi que esse arquivo aqui existe, ó, que é o til .zsh. Isso aqui significa o quê? Significa que eu queria acessar alguma coisa na minha home, que é /users /Luiz Otávio, o nome do arquivo, que é um arquivo oculto que chama z.zshrc. Beleza? Se eu quisesse acessar ele utilizando aqui um comando aqui abaixo, ó, que é um editor de texto, ó, nano, no caso, eu posso fazer isso, ó. Ao invés de ls lá, ó, agora eu vou dar setinha para cima, vou voltar no começo, apagar o ls, vou colocar nano. Eu vou acessar exatamente o arquivo, que é o arquivo que tá lá, ó, em /users /Luiz Otávio .zshrc. E aí eu poderia editar esse arquivo conforme eu quisesse, no caso, e aí eu poderia dar um Ctrl O se eu quiser salvar, Enter para salvar e Ctrl X para sair. Beleza? Voltando lá naquele arquivo, ó, se eu quiser dar setinha para cima, eu volto lá naquele arquivo lá. Daí eu posso voltar nesse arquivo, fazer outra coisa, dar um Ctrl X para sair, beleza? O Nano aqui, ó, ele tá aqui em outros comandos e ele é um editor de texto, um dos mais simples que existem
para o terminal, para o Linux ou Unix aqui, beleza? Existem editores de textos de terminal que são muito complexos e muito completos também, tá? Só que eu não vou falar deles aqui porque eles, por serem muito mais complexos, talvez vão requerir até um curso para você aprender como utilizar, porque dentro do Vim, por exemplo, ou VI, você pode quase que aprender uma linguagem de programação para você navegar no texto, tá? Então basicamente você aprender uma nova linguagem de programação. Então vai levar aí uns 6 meses para você ficar fera no editor de texto desses. Então por isso que eu sempre que eu vou fazer algum tutorial, eu utilizo o Nano aqui, que o Nano, além de simples, ele já cai com o modo de edição pronto aqui, você já pode editar o arquivo aqui, e aqui embaixo já tem toda a ajuda, que é o Ctrl+O para gravar esse circunflexo, né? Ele significa Ctrl, tá? Então, Ctrl+O para gravar, Ctrl+X para sair, Ctrl+R para ler o arquivo, Ctrl+W para saber onde está alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser dar um Ctrl+W e pesquisar, sei lá, Spaceship, que eu acabei de ver ali, ó, ele já encontra para mim dentro do editor, beleza? Mas também isso aqui não é um curso, não é uma aula específica de Nano, é só para você entender como navegar aqui. Então, só para lembrar, o ponto representa a sua pasta atual. O 2 pontos representa um diretório acima. Ditório, eu escrevi ali. Agora que eu vi ali, eu vou tentar corrigir isso depois. Se eu não corrigir, faz um pull request lá, pede para editar isso aqui. Mas eu não vou fazer isso aqui agora. O 2 pontos é um diretório acima. Barra separa o diretório, aqui no caso, ele é uma separação, então eu posso utilizar coisa como cd barra e aí eu voltaria lá na minha barra, lá no sistema, lá no comecinho, beleza? O menos representa um voltar, ou seja, eu volto para onde eu estava antes de eu digitar esse comando anterior, e o till representa a sua home, beleza? Agora, um outro comandinho que eu utilizo muito e pode ser que não esteja instalado no seu sistema, então se você quiser, aqui no Mac você pode digitar brew install tree, aqui no caso, ó, que é esse tree aqui, acho que é tree mesmo, e no Ubuntu você pode digitar sudo apt install tree, beleza? E aí você vai instalar aqui, ó, aqui ele já está instalado, então ele está falando, se você quiser reinstalar, reinstala. E você pode também dar um sudo apt install tree no seu Linux aí no caso, ó. E aí ele vai instalar. Isso aqui ele não roda aqui no Mac porque não existe esse sudo apt install aqui, tá? Mas esse comando faz o quê? Esse comando ele é interessante para eu ver os diretórios de uma maneira interessante. Então, por exemplo, se eu der um tree no meu home, você vai ver, ó, que ele está trazendo a árvore de tudo que existe dentro da minha home. Então isso aqui é enorme, tá? Se eu não quiser ver isso tudo aqui dessa maneira, eu posso dar um tree -d e aí sim colocar o home. Esse -d significa diretórios, tá? Então esse diretórios aqui, ele também é bem grande aqui, tá vendo? Ele é enorme aqui porque também tem muito diretório aqui dentro dessa pastinha aqui. Mas deixa eu ver uma maneira mais simples da gente fazer isso aqui. A maioria desses comandos que a gente está falando aqui, eles vão ter alguma coisa como -help, para você ver uma ajuda sobre esse comando aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu digitei aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para você ver. Eu digitei aqui, ó, tree -help, ele abre aqui, ó, como você usa, quais coisas você pode passar aqui na frente, ó, o level, várias coisas aqui, e aqui embaixo ele tem uma lista de coisas, ó. O -a é all file, todos os arquivos são listados. O -d lista só os diretórios apenas. O -l follow, enfim, tem várias coisinhas aqui, tá? E aqui, ó, tem isso aqui, ó, que eu tava procurando, é o -l, no caso, level, que vai fazer ele vai colocar profundidade, né? Em quantos diretórios você quer entrar para você ver aqui. Então vamos testar isso aqui, ó, tree -d -l, -l1, por exemplo. Aí, ó, ele faz só ele não vai dentro de todos os diretórios. Se eu colocar um -l2 aqui no caso, ó,
você vai ver que ele já entra agora dentro dos diretórios. Isso é super interessante para mim, para eu ver como que esses diretórios estão estruturados aqui de uma maneira mais fácil aqui, ó. Você vê que no meu desktop, como eu coloquei "-d", no meu desktop tem os diretórios arquivo, aulas, PDF, Premiere e assim por diante, tá? No Downloads não tem nada, no Google Drive ele é um link, então ele não tá listando nada, ele é um link para esse Volumes aqui, ó, / Google Drive. O Library, que tem vários diretórios aqui dentro, aí assim por diante, tá, no caso. E aí você pode fazer isso aqui da maneira que você preferir, no caso. E eu não coloquei aonde eu queria ir, né? Se eu colocasse, por exemplo, o caminho aqui na frente, ó, eu veria isso aqui só no caminho que eu passei, / Users, Luiz Otávio Desktop, que é o tio, que a gente já falou que representa a minha home, e o desktop aqui, beleza? Novamente, esse tree, você tem que instalar ele em algumas distros, tá? Em outras, eu não sei em qual que já vem, eu não sei se já vem ou não, mas todavia, se você digitar tree e não existir esse comando aqui, você tem que instalar no Mac aqui, pode ser brew, né? Brew install alguma coisa, o nome do tree, ou no Ubuntu lá no caso, ou qualquer Debian-like, sudo apt install tree aqui no caso, beleza? Um outro comando que a gente tem aqui também é o cat. O cat ele é usado para concatenar coisas dentro de um arquivo, mas geralmente você vai utilizar ele para ler o conteúdo de um arquivo. Então, suponha lá que eu venho aqui, ó, eu tô aqui na minha home aqui no caso, né? Se a gente conferir pwd, eu tô na minha home. Suponha que eu queira criar um arquivo aqui. Eu posso usar o nano para isso, tá? Eu posso usar também um outro comando que chama touch e o nome do arquivo. Nome do arquivo.txt. Você vai ver que isso vai ser criado aqui. Esse nome do arquivo está criado aqui. Ele cria um arquivo vazio aqui para mim, tá? Só que eu posso fazer também com o nano. Então eu poderia fazer nano nome do arquivo. Como ele já está criado, eu vou reutilizar. Mas eu poderia fazer isso com o nano aqui e falar: olá, mundo. Que legal que você está aprendendo Linux. Ou Unix, né? Ou Unix. Vou dar um Ctrl+O para salvar, Ctrl+X para sair. Agora, suponha que eu queira, por exemplo, ler os dados desse arquivo aqui, ó, nome do arquivo, sem abrir ele, né? Sem fazer nano, nome do arquivo, para eu ler ele aqui dessa maneira. Eu posso utilizar o comando cat. Então, cat, e aí o caminho pode ser o caminho completo, por exemplo, se eu digitar meu tio lá, que é a minha home, nome do arquivo, ele vai ler e retornar isso aqui para você, ó. Ele vai retornar aqui os dados desse arquivo, que tinha dentro desse arquivo aqui. Isso só arquivo que ele vai conseguir ler, geralmente arquivo de texto, né? Ou HTML, arquivo que você consegue abrir num editor de texto. Ou você pode utilizar esse outro aqui também, ó. O cat também enumera as linhas, tá? Eu esqueci de falar, ó. Então, cat-n, o nome do arquivo, eu não vou colocar til nem nada, porque eu estou utilizando caminho relativo. Lá está o número de linhas do arquivo lá, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Mas eu posso também utilizar tail, no caso, e esse tail, ele mostra as últimas linhas do arquivo. Como esse arquivo é muito pequeno, ele está mostrando o arquivo inteiro. Mas isso é muito comum de eu utilizar tail para fazer o seguinte: tail -f, e esse -f é follow, né? Que ele vai continuar, por exemplo, lendo esse arquivo para saber se vai ter edição. Isso é muito utilizado para a gente ler arquivos de log, que podem ficar atualizando em vários momentos, né, no caso. Então, se eu colocar nome do arquivo, você vê que ele leu o arquivo, mas que ele continua aqui com esse arquivo aberto. Então, se eu abrir um outro terminal aqui, ó, no caso, e abrir o arquivo, nano nome do arquivo lá no caso, ó, se eu criar alguma coisa aqui, ó, suponha que eu vou criar, ó, isso foi criado agora. Você vê que aqui no meu terminal anterior, ó, ele tá lendo o arquivo. A partir do momento que eu salvo isso, ó, salvei. Se eu voltar aqui, você vê que ele atualiza lá, ó. Ele relê as últimas linhas do arquivo. Então, ó, ele leu: olá mundo, que legal que você está aprendendo Linux ou Unix. Terminou aqui, a primeira leitura. A partir do momento que eu salvei, ele viu que tinha uma atualização no arquivo, e aí ele releu as últimas linhas desse arquivo. Então, olá mundo, que legal que você está aprendendo Linux, Unix, isso foi criado agora. E ele continua aqui, ó. Você vê que se eu vier aqui, ó,
no Nano, se eu digitar Ctrl K, eu apago essa linha. Ctrl K e Ctrl U eu colo o que eu utilizei com Ctrl K. Então, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl K, eu não copiei nada, né? Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U. Se eu vier aqui e fizer isso, ó, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K e quiser colar isso aqui, Ctrl U, beleza? Tá vendo? Beleza? Mas o que eu queria, na verdade, era apagar tudo e falar, olha que legal. Que legal. E eu salvar, Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair. Se eu voltar aqui, você vê que ele continua lendo aqui, ó. E aí, agora ele leu novamente as últimas linhas do arquivo, mas a minha outra leitura tinha acabado aqui. A próxima foi essa aqui, ó. Que legal. Beleza? Então, é somente a leitura das últimas linhas do arquivo aqui. E um último comando que eu vou falar disso aqui, que pode ser interessante para você, é o seguinte. Eu posso querer contar linhas, palavras ou caracteres de algum arquivo. Por exemplo, eu vou dar um Ctrl C para terminar esse T-F aqui, ó, Ctrl C, ele terminou. E aí suponha que eu queira fazer WC, por exemplo, eu queira saber quantas palavras tem naquele arquivo, nome do arquivo. Então, WC, eu quero saber palavras, então menos W, que é words, né? Menos W. E aí, executando, ó, esse arquivo tem 3 palavras, que é o 3 aqui, que é o olha que legal. Ah, eu quero saber quantos caracteres, então é menos M, no caso, então menos M. E aí tá falando ali, eu não vou contar, mas tá falando aqui que ele tem 15 caracteres, e o espaço conta também como um caractere, tá? Porque espaço também conta bytes. Ou linhas, quantas linhas tem naquele arquivo? Menos L, aqui no caso, nome do arquivo, ele só tem uma linha aqui. Beleza? Não, isso aqui eu não sei por que especificamente que eu coloquei, mas lembra disso aqui. Esse arquivo, eu fui criando ele à medida, durante umas 2 semanas, à medida que eu fui usando coisas e pensando, olha, isso pode ser interessante. Aí eu ia colocando aqui. Beleza? Inclusive, ele tá na minha área de trabalho ali, ó. Se você observar, CD Desktop, ele tá aqui no caso. Ó. Então, cat, no meu tutorial, você vai ver que ele tá exatamente aqui. É exatamente esse arquivo que eu tô lendo. Porque eu tinha salvo ele na minha área de trabalho aqui, ó. E aí eu ia colocando coisas ou removendo coisas à medida que eu ia achando necessário, beleza? Então, por isso que você vai ver algumas coisas, talvez até desconexas, mas foram coisas que eu fui lembrando aqui, beleza? Agora, a gente vai começar a manipular arquivos. E aí, para a gente manipular arquivos, eu estou dizendo em copiar, que é CP, copiar arquivos ou diretórios, MV, que é mover arquivos ou diretórios, criar com mkdir, criar arquivos ou diretórios, RM, que é para apagar arquivos ou diretórios, e touch, que a gente já viu ali que ele cria um arquivo vazio para a gente ali, beleza? Então vamos começar a observar isso aqui. Pessoal, então continuando aqui, agora a gente vai manipular coisas aqui, né? Que é copiar, mover, criar diretórios, criar arquivos, enfim. A gente já viu um trechinho de como criar arquivos, né? Deixa eu dar um ls aqui e ver se eu tenho. Deixa eu voltar na minha home. CD til, volto na minha home. E a gente tem lá, ó, tá vendo aquele nome do arquivo ali, ó. Então a gente sabe que a gente criou aquele arquivo ali, nome do arquivo, nas aulas anteriores, e a gente sabe o que tem dentro dele. Aliás, eu não lembro mais o que tem dentro dele, mas agora a gente sabe, que é o concat que a gente viu na aula anterior. Tá, agora suponha que eu queira mover esse arquivo, mover não, copiar. Eu vou copiar esse arquivo para dentro de desktop, no caso. Como é que eu faço isso? Eu posso utilizar o comandinho cp. Então eu posso fazer cp, e aí o arquivo que eu quero copiar, que é nome do arquivo, .txt, e aí uma coisa interessante que você pode não saber aí no momento. Se eu der um cp, no caso, começar a digitar o nome do arquivo, eu posso dar um tab e ele completa para mim, tá? Agora, se eu tiver outras coisas, eu acho que eu não tenho nada aqui, se eu colocasse n tab, ele ia completar. Mas tem coisas que vão ter o mesmo nome. Por exemplo, se eu der um D, vai ter várias coisas. Aí no caso do ZSH, ele me dá as opções para eu escolher aqui, beleza? Com tab. Mas eu quero copiar o nome do arquivo para dentro de desktop, no caso. E aí lembra do caminho relativo. Esses dois aqui são caminhos relativos. Já já eu vou te mostrar. Vamos olhar com caminho absoluto. Ó. Caminho absoluto vai ser /users. No meu caso, tá? No seu caso vai ser diferente. Luiz Otávio, /desktop, /nome do arquivo. Aliás, não, ele tá no Luiz Otávio, nome do arquivo,
E eu quero copiar isso para barra users, barra Luiz Otávio, barra desktop. E aí eu vou dar um nome, outro nome, .txt. Então, o que eu estou fazendo aqui no caso? Eu estou fazendo CP, que é copia este arquivo, que é o caminho absoluto do arquivo, para users barra Luiz Otávio barra desktop barra este outro nome de arquivo aqui. Beleza? Se eu der um Enter, agora a gente pode ir lá no nosso barra users barra Luiz Otávio barra desktop, isso tudo caminho absoluto, tá? Der um ls aqui, a gente vai ver que a gente tem um outro nome de arquivo, que a gente acabou de copiar aqui. Se a gente der um cat outro nome, a gente vê que a gente tem exatamente o mesmo arquivo aqui, beleza? Então essa é uma maneira para a gente copiar. Agora, deixa eu voltar, ó, cd dois pontos, lembra disso, né? Eu tô simplesmente subindo um diretório, então se eu tô no meu desktop, eu quero voltar para barra users barra Luiz Otávio, ls. Agora, imagine, e aí pwd, só para você ver, eu tô em barra users barra Luiz Otávio. Agora, imagine que eu queira utilizar os caminhos relativos. Se eu tô dentro de barra users barra Luiz Otávio, eu não preciso adicionar esse trecho aqui. Então isso é caminho relativo. O que eu vou fazer? CP, no caso, e aí, como eu não preciso colocar barra users barra Luiz Otávio, eu posso colocar já o nome do arquivo diretamente. E aí eu quero copiar para onde? Para desktop barra novamente copiado .txt. E aí, ó, tudo agora baseado em caminho relativo, o arquivo e para onde que eu quero copiar ele. Então, Enter, ls, você vai ver que, aliás, se eu ir lá no meu desktop, novamente caminho relativo, ó, tô entrando no desktop, ls, você vai ver que eu tenho aqui novamente copiado. Se eu der um cat novamente copiado, você vai ver que eu tenho exatamente o mesmo arquivo. Isso é uma cópia, beleza? Agora, suponha que do meu desktop, que é na onde eu tô aqui, eu quero copiar aquele arquivo que está um diretório acima, utilizando caminho relativo, para dentro desse desktop. Isso pode ser confuso, né? Mas lembra que a gente falou do ponto. Um ponto, ele volta a um diretório. Então, se eu quisesse dar um cp ponto, e aí eu colocar o barra, e aí eu quiser escolher alguma coisa aqui, que eu quero é o nome do arquivo, quer dizer que eu quero copiar um arquivo que está um diretório acima, ou seja, um diretório atrás, na minha home, e eu quero copiar ele para cá. Se eu quero copiar ele para cá e eu já estou aqui dentro, eu não preciso digitar nada além do nome do arquivo, ou seja, caminho relativo .txt. Então agora eu estou copiando um arquivo que está um diretório acima, chamado nome do arquivo, para dentro da pasta que eu estou nesse momento, chamado caminho relativo. Ou seja, ele vai copiar um arquivo que está em barra home, barra Luiz Otávio, para dentro da onde eu estou, que é o desktop. Se eu der um ls aqui dentro do desktop, você está vendo ali caminho relativo. Tá vendo? Exatamente a mesma coisa. Então, nesse momento, se eu der um ls e colocar assim, todos.txt, que é o asterisco.txt, eu vou listar somente coisas que tem txt. ls, tudo.txt. Então, estou vendo caminho relativo.txt, novamente copiado.txt, outro nome.txt e mais uns outros que eu tinha criado anteriormente, beleza? Então eles estão os três aqui. Agora, suponha que eu queira criar um diretório aqui e mover esses três arquivos, que é caminho relativo, novamente copiado e outro nome, para dentro desse diretório. Vamos fazer isso, ó. Para eu criar um diretório, eu utilizo mkdir, que é um makedir, que cria um diretório. E aí, ó, para você criar um diretório aqui dentro do desktop, ó, eu tenho isso aqui, ó, ls-d, será que tem? Não tem, mas se a gente observar, ó, ls-l, só para você ver, ó, esses que tem o Dzinho aqui no caso, ó, são diretórios, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é diretório e o restante é arquivo, que a gente já falou. Se eu quiser criar um outro diretório aqui, eu posso dar um mkdir e vou colocar em maiúsculo só para você ver, ó, nome da pasta. E aí, ó, dá um ls aqui, ó. Deixa eu listar com ls. Você vai ver que eu vou ter aqui, ó, essa nova pasta aqui, que é essa nova nome da pasta aqui, ó, tá vendo? Que ela é um diretório, ls-l. Deixa eu dar um ls-l nome da pasta.
No caso aqui, se eu fizer isso dessa maneira, eu vou listar o que tá dentro dessa pasta, que na verdade não era o que eu queria, não. Então, assim vai ser melhor pra gente, ó, ls-l. E tem uma outra coisa que eu posso fazer aqui, mas isso vai entrar em outra área, mas eu posso colocar um pipe aqui no caso, ó, e falar grep nome, por exemplo. E aí eu vejo somente o nome da pasta, tá? Isso aqui, ó, eu vou falar pra você já já, eu acho que eu tenho um trechinho aqui aqui, ó, isso aqui, ó. Joga a saída do output de um comando para a entrada de outro comando. Esse pipe aqui, ele faz isso. Então, o que eu fiz aqui? Só pra você entender. ls-l me traria isso aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. ls-l me traria tudo isso aqui, ó, tá vendo? Toda essa saída aqui, tá vendo? Agora, imagine que eu queira pegar essa saída, no caso, essa saída toda aqui, ó. Eu queira pegar essa saída toda e jogar ela para um outro comando que vai filtrar isso para mim. O grep vai fazer isso. Então, se eu fizer ls-l e utilizar um pipe, isso é mais complicadinho, mas só para você entender isso que eu tô fazendo. Eu tô listando tudo e aí eu tô pegando essa saída desse ls-l, jogando para dentro desse grep para que ele me fale onde está nome. E aí ele vai encontrar exatamente o que eu tava procurando aqui, ó. Que é isso que tá em vermelhinho aqui, ó, tá vendo? Esse nome aqui, beleza? Como eu te falei, isso aqui é bem mais complicado, mais complexo, mas é uma coisa que você já pode, assim, começar a acostumar, porque é muito utilizado, beleza? Mas a gente já copiou então, agora eu quero copiar todos aqueles arquivos .txt para dentro dessa pasta aqui, nome da pasta, tá? Então, para isso, ao invés de copiar, que a gente já utilizou muito, né, no caso, vamos utilizar mover. Eu quero mover todos aqueles arquivos lá para dentro desse nome da pasta. Então, eu posso dar um ls, no caso, pegar para eu ver o nome dos arquivos e dar um mv, isso é mover, tá? Caminho da pasta, caminho relativo ali para nome da pasta. Agora eu quero mover o outro lá, que é o novamente para nome da pasta, e eu quero mover o outro nome para nome da pasta. Agora, se eu der um ls, você vê que esses arquivos não existem mais aqui, ó. Se eu der um ls ao.txt, aqui no caso, você vê que eu só tenho agora coisas que eu já tinha anteriormente, beleza? Agora, os meus arquivos estão dentro de nome da pasta. Então, se eu der um ls, olha lá, estão todos ali dentro. Se você quiser conferir, aqui eu vou dar um open. O open, se eu não me engano, só vai funcionar no Mac. No Windows é explorer.exe dentro do WSL2. E se você estiver utilizando Kubuntu, é Dolphin, você pode utilizar. E se você estiver utilizando o GNOME, se eu não me engano, vai ser Nautilus. Eu não me lembro bem, mas cada sistema vai ter um comando para você abrir o negócio de explorar arquivos aqui. Que cada um tem um nome, né? Nesse caso aqui é o Finder, no Kubuntu é o Dolphin, no Ubuntu vai ser o Nautilus, se eu não me engano, e no Windows vai ser o Explorer.exe, beleza? Então aqui, ó, estão todos os meus arquivos aqui dentro dessa nossa nova pasta que a gente criou, que é a nome da pasta, beleza? Uma outra coisa também é o seguinte, às vezes você quer renomear arquivos, então deixa eu entrar nessa cd nome da pasta, e eu suponho que eu queira renomear esse caminho relativo aqui para alguma outra coisa, então eu posso digitar mv, e aí eu vou mover o arquivo, só que eu vou mover ele para o mesmo arquivo, um arquivo do mesmo tipo, só com outro nome, então eu vou colocar maiúscula outro nome.txt. Então, se eu der um ls agora, você vê que aquele arquivo, caminho relativo, não existe mais, e agora ele foi renomeado para outro nome.txt. Então, cat, outro nome. Deixa eu ver se ele vai... Ele corrigiu para mim, eu adoro os SH porque ele ajuda demais. Então, você vê que agora eu tenho o mesmo arquivo que eu tinha anteriormente, só que eu renomeei ele. Então, cp, copia... mv move e renomeia também. Então mv também pode ser utilizado para renomear. Beleza? Agora, suponha que eu queira mover essa pasta, nome da pasta. Não gostei desse nome, eu quero só colocar a nova pasta. Eu posso fazer isso dessa maneira, beleza? Então agora a minha pasta que chamava nome da pasta foi renomeada para nova pasta. Então cd nova pasta. Ela tá lá do mesmo jeito, beleza?
Agora, deixa eu sair daí, eu tô com letra maiúscula. Agora, suponha que eu queira copiar essa pasta, é um pouquinho diferente, tá? Vou te mostrar aqui. Se eu quisesse copiar essa pasta, cp, nova pasta, para cópia, vou chamar de cópia de nova pasta, cópia de nova pasta. Você vê que ela, ó, o CP ele vai te falar assim, olha, nova pasta é um diretório, eu não consigo copiar se você não me informar que você quer copiar um diretório, beleza? É estranho, mas é basicamente você falar assim, ó, olha, se eu vou copiar um arquivo para outro arquivo, é simples, CP, nome do arquivo que você quer copiar, nome do novo arquivo, e aí copia. Agora, se eu quero copiar um diretório, o CP precisa entrar dentro desse diretório e qualquer diretório que tiver dentro desse diretório de forma recursiva. Ou seja, ele vai entrar de dentro lá do último arquivo e vai voltando copiando esses arquivos. Para isso, é só você colocar um "-r" aqui, tá? Então, quando você for copiar um diretório, cp "-r", nova pasta para cópia de nova pasta. E aí ele já faz isso de forma recursiva, tá? Isso quer dizer que ele vai copiar todas as pastas e subpastas que estão... Todas as pastas, subpastas e arquivos que estão dentro da pasta que você está copiando, tá? Então se eu der um ls aqui no caso, ó, na cópia de nova pasta, ó, se eu dar um cd cópia de nova pasta, ls, você vai ver que eu tenho exatamente a mesma coisa, assim como eu tenho, se eu olhar lá, em nova pasta, a mesmíssima coisa. Você vê que o que eu tenho em cópia de nova pasta e nova pasta é exatamente a mesma coisa. Se você quiser conferir no seu Explorer, isso aqui eu faço por comando, mas você pode simplesmente vir aqui no seu Explorer ou no botão aqui, clicar e dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, ó, a gente tá lá na mesa, a gente tem essa nova pasta, ó, que tem esses 3 arquivos, e a gente tem também cópia de nova pasta aqui dentro, beleza? Posso fechar esse aqui agora, e a gente já viu então como copiar, e aí o "-r" copia um diretório de forma recursiva, no caso, mv move arquivos ou diretórios, mkdir cria um diretório, só pra gente relembrar, ó, se aqui dentro de cópia de nova pasta eu quero criar um diretório, suponha que eu queira criar, ó, mkdir, um diretório. Então, um diretório. Digitei tudo errado ali, mas você leva. Então, criei um diretório. Agora, suponha que eu queira criar um diretório que tem outro diretório que tem outro diretório dentro. Eu posso fazer assim, ó, mkdir -p diretório e aí barra A, barra B, barra C, barra D, barra E, barra F. Isso quer dizer que ele vai criar, o "-p" aqui indica que ele vai criar todo esse caminho. Diretório, se não existir, né? Se já existir, ele não recria. Mas, ó, mkdir diretório, e aí dentro de diretório vai ter uma pasta A, dentro da pasta A vai ter uma pasta B, dentro da pasta B vai ter uma pasta C, dentro da pasta C vai ter uma pasta D, dentro da pasta D vai ter uma pasta E, e assim por diante, tá? Além disso, eu poderia, se eu não me engano, eu acho que eu até escrevi isso aqui, eu não lembro como é que faz, mas você pode utilizar chaves. Se eu não me engano, dentro aqui eu poderia colocar... Vou só chutar aqui, tá, no caso. Vou colocar F, G e H. Se não der certo, depois eu te mostro isso aqui, como é que faz. Mas se eu fizer isso aqui, ó, com as chaves, igual eu fiz aqui, ó, quer dizer que ele vai criar diretório, dentro de diretório A, dentro de AB, dentro de BC, dentro de CD, dentro de DE. Dentro de E, ele vai criar 3 pastas, F, G e H. Beleza? Então vamos só conferir isso aqui, ó. Open, eu vou abrir só o ponto aqui, ó. E aí, ó, a gente tem aqui isso aqui, ó, diretório. Eita, eu saí dali, deixa eu voltar. Eu tenho diretório, dentro de diretório tem A, dentro de A tem o B, dentro de B tem o C, dentro de C tem o D, dentro de D tem o E, e dentro de E a gente tem F, G e H, tá vendo? Isso aqui dessa maneira que a gente fez para criar vários diretórios numa tacada só. Beleza? Agora, a gente criou um monte de diretório aqui, mas eu não queria. Eu queria menos, né? Então deixa eu só ver um negócio aqui. Para a gente apagar alguma coisa, a gente utiliza o RM, tá?
toma muito cuidado com esses comandos de manipulação, que uma vez que você fez alguma coisa, por exemplo, você moveu um arquivo para outro, não tem volta, tá? Não vai ter como você copiar. Uma vez que você apagou um diretório, não tem volta, não tem como você recuperar ele. Assim, tem, mas é chato. Então, agora a gente vai apagar. Então, imagine que eu queira apagar aquele outro nome. Então, rm, outro nome, traço nome. E aí, simples assim, sumiu o arquivo, já não existe mais, tá vendo? Agora, se eu for apagar um diretório, rm-r, toda vez que eu for utilizar cp com diretórios é "-r" para copiar recursivamente, rm é a mesma coisa. Toda vez que eu for apagar um diretório, eu preciso do "-r" para ele fazer isso de forma recursiva, tá? Então, rm-r, diretório, aquele diretório que a gente criou e tudo que estava dentro dele já não existe mais. Mais uma vez, se eu tentar sem o "-r" um diretório, ele vai te falar, olha, um diretório é um diretório. Ou seja, não fiz nada, tá? E uma coisa interessante aqui, só para você já ficar atento a isso. Linux e Unix não costuma te falar nada quando uma coisa acontece com sucesso, tá? Então, se alguma coisa aconteceu com sucesso, ele apagou o diretório, ele não vai te falar nada. Agora, se der um erro, aí sim ele te fala, igual aqui, ó. Você vai ver que eu vou agora apagar esse um diretório, ele não vai me falar nada, ó. rm-r diretório, ele não falou nada. Agora, se eu tentar mkdir, vou criar de novo aquele diretório lá, ó. Se eu, agora existe lá o diretório. Se eu tentar rm diretório, aí sim ele me fala, porque, olha, isso aí é um diretório, quer dizer que deu um erro, eu não fiz nada. Se eu der um ls, tá lá o diretório. Agora, rm-r diretório, ele apaga, beleza? Então, é basicamente isso aí. Agora, uma outra coisa, só pra gente terminar esse trecho aqui, que a gente já fez quase tudo aqui, manipulando, uma outra coisa que a gente pode fazer, a gente já viu anteriormente, é criar um arquivo vazio. A gente utiliza Touch muito para criar arquivos vazios, tá? E aí tem duas formas. Ou você pode fazer um nano, novo arquivo. Não precisa de ponto nada, mas eu vou colocar ponto .txt só para caso você queira abrir ele por interface. Teste, Ctrl-O, Ctrl-X, e aí ls, o novo arquivo já existe, ó. Cat, tá lá o teste, tá vendo? Agora, uma outra forma, deixa eu dar um rm no novo arquivo, novo arquivo, apaguei ele, ó, não existe mais. Eu posso também fazer um touch, novo arquivo.txt. Isso cria um arquivo vazio, tá? Então, cat, novo arquivo. O touch não é utilizado para isso especificamente, mas se você fizer um touch e o nome do arquivo, ele cria um arquivo vazio para você, pode ser útil em alguns casos, beleza? Então tá lá o nosso arquivo vazio, beleza? Agora, a gente vai começar a entender como a gente faz para utilizar esses operadores aqui, esses símbolos aqui, para, por exemplo, executar vários comandos numa mesma linha, que são esses dois aqui, esses três aqui fazem isso. Ou que a gente já viu anteriormente, que é jogar a saída de um comando para outro, a gente já olhou isso aqui, ou então jogar a saída de um comando para um arquivo, ou fazer um append no arquivo, ou então jogar uma tarefa para background aqui. Mas a gente vai ver isso na próxima aula então. Agora, pessoal, vamos olhar como que a gente faz para executar vários comandos, né? E qual que é a diferença entre essas coisas aqui. A primeira coisa que eu tenho é, executar vários comandos de uma vez. Para isso, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu sair disso aqui. Suponha lá que eu queira criar um diretório e depois de criar esse diretório, listar o que tiver dentro dele. Suponha lá que eu queira fazer aquilo que a gente fez anteriormente, que é criar um diretório com vários diretórios dentro, só que depois disso eu quero já executar uma outra coisa, então eu posso colocar um ponto e vírgula e executar ls menos... Aliás, vamos fazer um tree no diretório, no caso. Ou seja, isso aqui é um comando, isso aqui é e separa os comandos, isso aqui é outro comando, tá, no caso. E aí, ó, eu vou executar um outro comando que é um echo.
Echo é simplesmente mostra o que eu escrevi aqui na frente na tela. Então eu quero dar um echo 1, 2, 3. Então o que vai acontecer? Eu vou criar uma pasta, eu vou tentar fazer um tree nessa pasta que eu criei e eu vou dar um echo em 1, 2, 3. Se eu der enter aqui, ó, olha o que ele fez. Ele fez tudo de uma vez, ó. Ele criou o diretório, depois ele deu um tree nesse diretório, aqui no caso, ó. Depois ele exibiu 1, 2, 3 aqui no caso. Tá vendo? Se eu quiser fazer isso de novo, e suponho que no final das contas eu queira também, além de executar isso, eu quero também apagar esse diretório. Então, rm-r diretório, no caso. Beleza? Então, se eu executar isso aqui, deixa eu limpar, que foi muito rápido. Ó. Se eu executar isso aqui, são 4 comandos. Ele vai criar o diretório, aqui no caso. Ele vai fazer um tree nesse diretório, te mostrando como que está a estrutura de pastas. Ele vai dar um echo em 1, 2, 3, depois ele vai remover esse diretório. Se eu executar, ó, você vai ver que ele vai fazer exatamente isso. Criou o diretório, abriu aqui o tree daquele diretório, depois ele te deu um resumo do tree, depois ele exibiu o 1, 2, 3, e se a gente conferir ls-l aqui nessa pasta, ó, e se a gente fizer um pipe aqui no caso, grep diretório, se você quiser colocar coisas com espaço, alguma coisa assim, coloca entre aspas, tá? Diretório, você vai ver que eu não vou ter saída aqui, ó. Por quê? Porque não existe esse diretório, porque eu apaguei ele. Então vamos também já apagar rm-r nova pasta, no caso. E se eu quiser colocar mais uma, ó, cópia de nova pasta. O que isso vai fazer? Vai apagar a pasta nova pasta e a pasta cópia de nova pasta. Se eu der um ls aqui, você vê que essas pastas já não existem, ó. ls-ls, essas pastas já não existem mais, ó, que eu criei anteriormente, beleza? Então esse ponto e vírgula, ele simplesmente é usado para você executar vários comandos de uma vez. E ele não liga se um comando der erro, tá? Então, por exemplo, se eu digitar lá, no caso, e colocar um ponto e vírgula e falar echo, vou colocar entre aspas, ABC, você vai ver que, ó, no primeiro comando ele deu, ó, esse comando não foi encontrado, lá, ou seja, gerou um erro. Mas ele continuou executando o ABC, tá vendo? Então, é para isso que a gente utiliza ele. Mesmo que aconteça um erro no meio do caminho, a gente utiliza esse ponto e vírgula, ele não vai ligar, ele vai... Deu erro, beleza, vou executar o próximo, e executa. Agora, o outro aqui, ó, que é esse aqui, ó, ele é a mesma coisa desse aqui, só que ele permite executar vários comandos na mesma linha. Se o comando anterior não gerar nenhum erro, continua a corrente de comandos, do contrário, para no momento que ocorrer um erro. Deu para você entender? Se eu trocar esse ponto e vírgula para EE, agora esse próximo comando aqui, ó, que é o echo ABC, não vai ser executado porque o primeiro aqui vai gerar um erro. Então se eu executar, ó, você vê que não tem mais o ABC aqui no final, porque o primeiro comando, que é o lá, não existe. Beleza? Agora, se eu colocasse um comando que existe, ó, ls, ele agora vai executar, porque o primeiro comando, que é o ls, existe, não gerou nenhum erro, saiu aqui a saída dele e aí ele executou o próximo, beleza? Então essa é a diferença entre o ponto e vírgula e o EE. O EE, ele vai parar caso o comando anterior gere um erro, beleza? Agora, é só os próximos, tá? Então, por exemplo, ó, ls vai ser executado. Se eu der um e lá, o que vai acontecer aqui, que você acha, ó? O ls vai ser executado sem gerar um erro. Aparentemente ele não vai gerar nenhum erro. O lá vai gerar um erro, então esse último não vai ser executado. Então executando, ó. Executando, você vai ver que o ls foi executado, mas o command not found lá fez com que a cadeia parasse aqui, ó, no caso, beleza? E aí se o lá não gerasse um erro, ele continuaria até o final. Beleza. Agora a gente tem um outro aqui que é meio que o contrário desse anterior. Esse dois pipes aqui permite executar vários comandos aqui, deixa eu fechar um negócio aqui, permite executar vários comandos na mesma linha. Ele funciona de maneira oposta ao anterior, ou seja, se ocorrer um erro no comando anterior, ele executa o próximo comando, do contrário, para no primeiro comando que não gerar um erro. Então esse aqui ele é meio que o contrário do anterior. Ele só vai executar o próximo comando se o comando anterior gerar um erro. Beleza? Então, ó, vamos fazer um exemplo.
Se eu dar um ls, e aí pipe, deixa eu dar um tio, pipe, echo, abc, ele não vai executar esse echo abc aqui, porque o ls não vai gerar um erro. Então, se eu executar, você tá vendo somente o ls, beleza? Agora, se o primeiro comando gerasse um erro, ó, lá, eu executar, você vê que o primeiro comando gera um erro. Aí ele só executa o próximo se o primeiro tiver gerado um erro. Beleza? É basicamente assim. Então a gente tem essas três maneiras. A gente tem esse que não liga com erro, ele executa todos. Esse que, se acontecer um erro, ele não executa os próximos. E esse que só executa os próximos se o anterior gerar um erro. Então, se o primeiro gerar um erro, ele tenta o segundo. Se o segundo gerar um erro, ele tenta o terceiro e assim por diante. Beleza? Agora a gente já tem um pipe aqui. O pipe, como eu já te falei, ele joga a saída de um comando para a entrada de outro comando. Então isso é muito comum a gente utilizar com grep. Por exemplo, se eu der um ls aqui, ó, e eu quero filtrar tudo que tem A. Tem várias coisas que tem A, né? Mas vamos fazer isso, ó, com A. Eu quero filtrar tudo que tem A. Então ls, e aí pipe. O que o pipe faz? Ele joga... Eita, tô pressionando o tio, não. O que o pipe faz? O pipe joga a saída desse ls, que é basicamente isso aqui que você está vendo aqui acima, para o grep, e o grep faz outra coisa. Não precisa ser somente o grep, poderia ser qualquer outro comando, tá? Mas eu estou utilizando o grep porque é muito utilizado. Então agora ele me mostra nessa saída aqui o que tinha A. Então, navega, manipulando, arquivos, aulas, palavras, e tudo isso aqui. Agora suponha que eu queira saber tudo que tem .mp4. Então, ls. Eu poderia fazer isso direto com ls, mas eu quero te mostrar o pipe aqui. Então, eu vou colocar .mp4. E aí, eu fecho aqui. E aí, você tá vendo todo mundo que tem .mp4 no nome aqui, tá vendo? Dessa saída aqui, que seria isso, dessa saída toda aqui, o que tinha .mp4? Vê aqui, beleza? Então o pipe ele joga a saída de um comando para dentro de outro comando, beleza? Basicamente isso aqui. Agora uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode também jogar a saída de um comando e redirecionar essa saída para dentro de um arquivo. Então, por exemplo, se eu der um ls aqui, eu vou ter isso aqui, mas suponha que eu queira jogar toda essa saída desse comando para dentro de um arquivo, para eu salvar isso num log, por exemplo. Eu posso fazer ls, e aí, ao invés do pipe, eu quero jogar para dentro de um arquivo. Então, eu vou colocar um sinal de maior que, eu acho, sinal de maior que, e aí saída do... Ah lá, eu já digitei ali, ó, saída do ls.txt. Agora, se você observar, ó, ls, você vai ver que aqui eu tenho a saída, o arquivo saída do ls. Eu tô ficando na frente do vídeo ali de novo, ó. Pera aí, deixa eu sair daqui. Arrastar pra cá. Aqui, ó, você tá vendo que aqui eu tenho saída do ls. Isso é um arquivo que foi criado por eu ter utilizado isso aqui. Aí você vê que eu não vejo a saída do ls aqui na tela. Eu tô vendo somente aqui dentro do arquivo. Se eu der um cat saída do ls no arquivo, essa foi a saída do ls que foi salva no arquivo lá. Beleza? Então, é basicamente para isso que serve. Agora, toda vez que eu fizer isso, suponha que eu fale lá, ó, ls, e aí eu dei um grep.mp4, tudo que tiver .mp4, e daí eu queira jogar essa saída desses dois comandos para dentro do saída do ls. Se eu executar isso aqui e der um cat saída do ls, você vê que ele mudou completamente, ele limpou completamente o arquivo e criou isso de novo, beleza? E não era isso que eu queria. Eu queria, por exemplo, suponha que eu queira adicionar mais uma linha, fazer um append de mais uma linha naquele arquivo. Eu posso fazer isso dessa maneira aqui, ó. Ao invés de utilizar isso aqui, eu posso colocar dois sinais desse. Dois sinais desse indica que eu não quero apagar o arquivo. Eu quero adicionar mais coisas nesse arquivo. Então, se eu executar isso aqui agora e olhar o saída do ls, você vê que eu tenho duas vezes a mesma coisa, ó. Isso aqui e isso aqui, porque ele não apagou mais o arquivo. Toda vez que eu escrever isso aqui, ó, e executar, ele vai fazer um append, ele vai só adicionar, ele não apaga nada que está no arquivo, olha lá, ó. Agora eu tenho 3 vezes. Se eu desse um echo, olá, mundo, e mandasse essa saída aqui, ó, para dentro do saída do ls,
você vai ver que se eu der um cat no saída do ls, eu tenho mais uma coisa aqui no final, que é o Olá Mundo, beleza? Isso é muito interessante para você montar arquivos de log, que aí você vai logando sempre, você nunca apaga tudo. Você vai logando, a cada evento que ocorrer, você vai adicionando mais uma linha nesse arquivo, beleza? Uma outra coisa que a gente tem aqui é o E, tá? E esse E aqui, ele vai ser utilizado, ó, joga para background, tá? Deixa eu te mostrar o que isso aqui faz. Suponha que... Deixa eu imaginar uma coisa aqui. Vamos lá, vamos pegar o sleep. Tem um comando que chama sleep. O que esse sleep faz? Nada. Ele fica dormindo por o tempo que você passar ali na frente. Ó. Nesse caso aqui eu falei sleep 10, ou seja, dorme 10 segundos. Em algum momento, na hora que bater esses 10 segundos, ele volta, retorna no terminal. Isso é útil para você, às vezes, você quer parar um comando para que o usuário leia alguma coisa na tela, ou que você quer parar um minutinho para respirar por algum motivo, você pode utilizar esse comando sleep aqui. Ele não faz nada, ele só para e fica um tempinho parado ali. Mas suponha que, olha que coisa estranha, mas o que eu vou fazer aqui pode até nem fazer sentido, mas o que eu vou fazer é mandar o meu terminal dormir, sleep, por, sei lá, 3.000 segundos, claro que a gente não vai esperar isso aqui no caso, só que eu não quero ficar preso, igual eu fiquei preso, aqui eu não posso executar mais nada, ó, eu tô preso aqui, tá? Suponha que eu não queira ficar preso dessa maneira, então eu posso jogar esse serviço para background, então eu posso usar um E comercial no final. O que ele vai fazer? Ele vai criar esse processo, continuar executando esse processo, mas ele vai jogar esse processo para background. Mas só para você ver, ó, é o que esse comando faz aqui. Se eu colocar no final do comando, agora eu posso executar. Inclusive, no meu terminal aqui, especificamente, se eu não me engano, isso aqui é relacionado com o meu terminal ter algum job rodando em background, beleza? Por isso que apareceu isso aqui, ó, no cantinho aqui. Mas e agora? Como é que eu faço para ver esses trabalhos? Aí que a gente entra em background e foreground. Para você olhar todos os trabalhos que estão executando em background, você pode utilizar jobs, tá? Então, jobs, você vê lá, ó, que eu tenho um trabalho sendo executado em background, tá vendo ali? Aquele trabalho ali, ó. Vamos tentar fazer um outro sleep ali, ao invés do ping, ou então um htop, por exemplo. Se eu quiser fazer um htop, aí o que isso quer dizer? Quer dizer que esse htop ele iniciou, mas ele iniciou em background. Então se eu der um jobs aqui, e eu acho que htop também você tem que instalar, tá? Então brew install htop e sudo apt install htop, tá? Se for no Debian, por exemplo. Ou você pode utilizar top ao invés de htop. Mas olha lá, ó, se você olhar jobs, você tá vendo todos os trabalhos que estão em background, mas você vê que o htop, ele precisa que a tela esteja aberta, então ele inicia suspenso. Se você quisesse continuar um trabalho que está suspenso, isso não vai funcionar com o htop, mas se você quisesse pausar um serviço, por exemplo, você poderia fazer assim, ó. Suponha que eu queira trazer o htop para foreground, então fg e aí porcentagem 2. Então o que eu vou fazer? Traz para o foreground o trabalho com ID 2, que é esse aqui. Executando, ele trouxe o htop para o foreground aqui no caso, tá vendo? Agora, suponha que daqui de dentro do htop eu queira jogar ele de volta para o background, então é Ctrl Z aqui no caso, tá? Então, ó, jobs, ele tá lá no background novamente, beleza? Agora eu quero trazer ele para o foreground, fg e o porcentagem e o ID dele, ele tá no foreground. Agora suponha lá que eu queira sair do htop, para sair, e aí jobs, ele tá lá. Agora vamos voltar de novo e fazer um outro sleep ali, ó. Vamos fazer sleep. Vou colocar 5.000 só para ter uma diferença e vou jogar ele pro background, beleza? Então, jobs, você tá vendo que eu tenho lá 2 trabalhos em background, o 1 e o 2. Agora, eu quero jogar mais um sleep. Eu vou colocar um outro de 6.000 aqui. Aliás, vamos colocar um de 60 segundos ali no caso. E eu vou ter agora 3 trabalhos rodando em background. Então, se eu der um jobs,
você vai ver que eu tenho lá o sleep com ID 1, ID 2 e ID 3, e a gente consegue diferenciar eles apenas por esse número aqui, ó. Você vai ver que esse sleep aqui, ó, que é o 60, ele vai terminar em algum momento sozinho, porque são 60 segundos só. Enquanto eu tô falando, pode ser que ele morra. Mas suponha que eu queira matar o ID 2 aqui, o 5000. Eu posso dar um kill e falar o porcentagem, o ID 2. E aí, se você olhar, ó, Jobs, você vai observar que não existe mais nada com ID 2 aqui, ó. Só tem o ID 1 e o ID 3 aqui no caso. Conferindo, Jobs estão lá, beleza? Uma outra coisa que você pode fazer é que o último trabalho que você utilizou, que é o último que você jogou para o background, venha para o foreground somente digitando o FG, tá vendo? Então aquele Sleep 60, ele veio para o foreground aqui no caso, que foi porque ele foi o último e eu não passei um ID para o FG aqui. Então como ele foi o último meu que eu joguei para o background, ele volta aqui para frente. Beleza? Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte. Imagine aqui, ó, que eu queira fazer o seguinte. Deixa eu dar um Ctrl Z nesse aqui, ó. E aí, ó, se você ver um Jobs, você vai ver que já tinha morrido já esse sleep aqui, ó. Mas, ó, vamos lá. Eu tenho esse trabalho aqui no caso, né? Suponha que eu queira pausar aquele trabalho. Se eu der um kill menos, eu já te falei, né, que se eu não é help não, vai ser kill menos L, A maioria dos comandos que você for utilizar tem menos help, tá? Então se você quisesse, sei lá, ver, sei lá, htop menos help, ele vai te informar o que você pode utilizar com esse comando, tá? A maioria deles tem isso. Agora, se não tiver, se falar, não tem help, você pode dar um man htop, tá? E aí você olha o manual do htop aqui, que geralmente são textos enormes aqui, beleza? Mas vamos voltar lá. No Jobs aqui, ó, se eu quisesse falar para aquele trabalho que está executando ali pausar, eu posso dar um list no kill menos L, e aí, ó, isso aqui é o que eu posso falar, ó, hoop, int, quit, heal, trap, tem várias coisas aqui, mas vai ter um outro serviço que é, ó, stop, por exemplo, para parar, count, child. Dessas várias informações que a gente tem aqui, ó, as que eu mais uso é quit, para tipo sair mesmo no caso, kill para matar o negócio aqui, o job que estiver sendo executado, stop para pausar o trabalho. Só que você tem também esse TSTP aqui, que seria para você pausar de maneira educada, vamos falar assim. Então aqui, ó, se a gente olhar o nosso Jobs, a gente tem lá o sleep executando, né? Se eu quiser falar kill menos, no caso, e aí vai ser ali TSTP, e aí o job que eu quero, que é o job 1 ali no caso, ele vai suspender aquele processo, ó. Então Jobs, você vai ver que o processo está suspenso ali, né? Mas uma outra coisa que eu posso fazer é fazer um BG aqui do meu 1 ali no caso, ó. E aí você viu que mudou para continue, ou seja, eu meio que pausei esse processo, eu não quero que ele continue executando agora. Eu vou suspender ele por algum momento, agora eu vou continuar ele, então BG 1. Ou então, você tem também, se você observar aqui, ó, no kill, você deve ter um, aqui, ó, count, tá vendo? Ó? Você pode também fazer, ó, kill TSP1 para pausar, então tá suspenso, e eu posso mudar isso aqui para count, no caso. E aí, deixa eu ver o Jobs, e aí, olha lá, ele continuou sendo executado. Então eu posso fazer isso dessas duas maneiras, mas geralmente eu vou utilizar só o kill para, tipo, meio que pausar o negócio, então TSTP1, e aí ele fica suspenso, lá o Jobs está suspenso, ele não está executando nesse momento, está pausado, ou eu posso dar um BG e aí o ID do processo que eu quero. E aí esse processo continuou ali, então o Jobs, no caso, está executando ali, beleza? Basicamente isso que a gente tem para trabalhos. E então a gente já falou do FG, no caso, para trazer um job para frente, para o foreground, Jobs, que é para a gente ver quais jobs que estão executando, BG, para continuar um processo, e kill, para a gente fazer várias coisas aqui com kill. Então, se eu quisesse, por exemplo, matar aquele job, poderia fazer simplesmente um kill, aqui no caso,
Pode colocar, se você quiser, menos kit, mas nem precisa. Você pode colocar um menos kit aqui no caso e falar o processo que você quer. E aí, ó, se você dá uma olhada agora em jobs, você vê que eu não tenho mais nenhum job sendo executado porque eu passei um kit para lá, ou seja, não quero mais executar você, matei esse processo. Então, isso que a gente tem para jobs aqui, beleza? Agora, para outros comandos, a gente já olhou. Nano é um editor de textos. O file, ele mostra o tipo do arquivo, tá? Então, se você quiser, por exemplo, ver que tipo que é aquele arquivo navega 1.mp4, você pode falar file navega, que é o nome do arquivo, e aí ele vai te informar o tipo do arquivo, que é um arquivo ISO Media MP4 Base Media V1 ISO tal, isso aqui. Isso por quê? Porque no Linux você não precisaria ter a extensão do arquivo, tá? Ele tem o tipo do arquivo aqui já no cabeçalho do arquivo ali mesmo. Então você não precisaria especificamente da extensão, mas a extensão é importante pra gente saber que tipo de arquivo que é aquele e até para o sistema talvez colocar um desenho diferente naquele arquivo ali, saber com qual programa ele vai abrir aquele arquivo, fica mais simples. Mas não precisaria necessariamente da extensão, tá? History, você pode ver o seu histórico de comandos digitados. Então, History, você vai ver ali, ó, que você tem todos os comandos que você digitou, inclusive o número, a ordem, né? Eu acho que é a ordem, isso aqui no canto. Então tem vários comandos que eu digitei, ó, mais de 1000 comandos ali. Nem o terminal nem não conseguiu mostrar tudo ali. E aí você poderia utilizar o History com grep, no caso, para você encontrar alguma coisa que você digitou antes. Por exemplo, eu quero ver um comando que eu digitei Python antes. Então, olha lá, ó. Deixa eu começar de novo porque deu gato ali. Então, vou colocar Python. E aí, executando, ó, todos os comandos que eu digitei Python, inclusive o último que foi history grep Python, tá vendo? Mas tem lá, ó, Python -m, Python manage, Python, tem várias vezes eu digitei Python, entendeu? Então o history vai ser muito utilizado para você fazer isso aqui. Um outro processo que a gente viu anteriormente, eu vou pular esse aqui, a gente já volta nele, who am I? Ele vai mostrar o seu usuário, hostname ele vai mostrar o hostname do seu usuário, o name ele vai mostrar dados sobre o sistema, então às vezes você quer ver o kernel do seu sistema, você pode falar o name -a. E aí você vai ver, aqui eu tô no Mac, então eu tô num kernel Darwin, né, no caso. Darwin kernel versão 20.6.2 e assim por diante. No Ubuntu vai ser diferente, numa outra distro Linux vai ser diferente também, tá? Esse PS-AUX aqui, ele vai mostrar os processos que estão rodando no sistema naquele momento. Então, assim que você rodar, ele vai pegar todos os processos que estão executando naquele momento e vai te mostrar aqui. Então, PS-AUX, não tem menos não, tá? No caso, ó. Então, PS-AUX aqui, ele vai te mostrar os processos que estão rodando. E aí, aqui, ó, se você olhar aqui para cima, tem muito processo aqui. Você tem aqui uma descrição do que é. Então, tem o usuário, o PID do processo, quanto CPU ele está usando, quanto de memória ele está usando, quanto de virtual memória ele está usando, qual que é o comando, qual que é o tempo. Enfim, isso aqui é basicamente como se você acessasse o gerenciador de dispositivos, ou aqui no caso do Mac, como se você acessasse aqui esse gerenciador de monitor de atividade aqui do sistema aqui, tá? No caso, desculpa. Beleza? E esse outro aqui, ó, que eu pulei ele é o seguinte, deixa eu dar uma limpada aqui no terminal. Esse outro aqui que eu pulei, que é o PQ aqui, ó, ele mata processos. Então, eu deixei aqui um programa aberto, deixa eu ver aqui. Eu deixei aqui, ó, o Photoshop aberto aqui. Que é esse aqui, no caso. Suponha lá que eu queira matar um processo que eu não saiba o nome, mas eu sei lá o nome do programa, Photoshop com P maiúsculo, eu sei que tem isso no nome. Então eu posso utilizar o PQ, no caso, -F, e aí eu posso matar, por exemplo, o Photoshop, no caso, beleza? E aí, se eu executar, você vê que o Photoshop morreu ali, no caso, tá? Eu utilizo bastante isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo matar o Safari também. Eu não testei isso aqui, mas tem alguns processos que você vai ter que olhar o nome dele aqui no caso.
Você vê, eu matei o Safari aqui agora. Então esse aqui eu utilizo muito, às vezes eu vou matar o Visual Studio Code, então, sei lá, se eu digitei isso aqui, mas vai ser Visual, tem que olhar o nome do processo. E aí você pode utilizar o PS ao X aqui no caso, para você ver o nome do processo do Visual Studio Code. Se eu não me engano, vai ter um monte de processo aqui relacionado com o Visual Studio Code, assim como tem no Chrome. Então aqui, ó, eu não tô com o Visual Studio Code aberto, por incrível que pareça aqui no caso, mas dá para você entender, né? Se eu der um PS-AUX, grep o nome que eu tô buscando, ele vai encontrar todas as linhas que tem ali para você ver. Se eu der, por exemplo, um htop aqui, ó, deixa eu tentar abrir uma outra aba de terminal, e aí eu der um PS-AUX e tentar encontrar aqui htop, ele vai encontrar alguma coisa relacionada com htop, ó, que é esse processo aqui, ó, tá vendo? 45 e alguma coisa, tá? Mas eu posso também fazer um pkill aqui. Tem o kill também que eu posso utilizar, mas o pkill é mais fácil. O pkill eu falo por nome do processo que eu quero matar. Se você observar aqui, o htop já morreu, ó. Ele estava rodando aqui, mas ele já morreu aqui, beleza? Então eu acho que é isso que a gente tem para hoje, pessoal. O link desse arquivo que eu estava utilizando aqui, que foi aquele arquivo que tem todos os comandos, que eu segui ele ao longo do vídeo todo, eu vou deixar para você ir, para você acessar, e aí se você quiser alterar alguma coisa, isso é um GIST, eu não sei se dá para fazer por request no GIST, mas eu sei que dá para você comentar, então comenta lá se tem que editar alguma coisa, ou tem que melhorar alguma coisa, porque eu vi alguns erros ali, mas eu acho que eu não vou lembrar onde estavam todos. Eu vou tentar corrigir, mas se eu não achar, desculpa, porque eu fui escrevendo isso num TXT ali que estava na minha área de trabalho, beleza? Então vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!